Olá pessoal, bem-vindos a mais um Pencast e a mais um Clube do Livro. Esse é o nosso segundo episódio falando sobre livro e hoje nós vamos falar do livro Do Mil ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho, do Thiago Nigro, o Primo Rico. E para falar sobre isso, estão aqui novamente eu, Gabriel Rubem, juntamente com o Vinícius Pasco Antônio. Como você tá, Vinícius? E aí pessoal, beleza? Cara, eu tô ansioso pra falar desse livro. Eu não li ainda, mas eu acompanho o Primo Rico. Vamos ver se tá pra chegar a 1 milhão sem cortar o cafezinho mesmo. Como eu falei, o nome do livro é Do Mil ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho, do Thiago Nigro, o Primo Rico, bem famoso pelo seu canal no YouTube, né, e pelas aulas também que ele tem online. É um livro bem curtinho, ele tem 192 páginas e foi lançado em 2018. E o segundo ponto que eu quero falar também é que nós vamos falar sobre livro de investimentos e nós vamos falar sobre mais livros de investimentos aqui, mas é importante lembrar que não estamos aqui para dar nenhum conselho de investimento ou te dizer onde você tem que colocar seu dinheiro. Nós estamos aqui para compartilhar sobre o livro e para que você aprenda mais, busque mais informação e também acabe comprando o livro, que é essa ideia aqui, é incentivar a leitura. E é importante também lembrar que para fazer esse episódio, nós vamos sempre pegar alguns pontos do livro específico, então você não vai ter a visão do livro inteiro, né? Eu vou ter aqui 3, 4 pontos que eu vou discutir com o Vinícius e você vai ter uma noção do que existe, depois vai lá, compra e aprende também um pouco mais. Vinícius, para começar eu queria saber se tu já leu algum livro sobre investimento. O primeiro livro que eu li assim que impactou a minha vida, bem no começo da carreira, foi justamente sobre investimento e é um dos vídeos mais famosos, assim, um dos livros mais famosos sobre o tema, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Eu não li, eu escutei a versão audiobook, e isso mudou completamente a forma que eu vejo investimento, vejo dinheiro. E eu tive muita sorte de ler esse livro e ter contato com esse tema bem no comecinho da carreira, quando eu era estagiário. Então eu já consegui, desde o começo, não fazer tudo 100% do jeito que eles recomendam, mas olhar de um jeito diferente. Até porque, não sei se você lembra, quando a gente trabalhou junto, eu usava o cartão de crédito e não pagava porque eu esperava que chegasse a conta na minha casa pra eu pagar, o que era débito automático. Não sei se você lembra disso daí. Lembro. E aí teve outro livro depois que eu me interessei, que foi o Investidor Inteligente, que é um livro um pouco mais extenso. E foram os dois livros assim que vêm na minha cabeça sobre investimento. O resto foi mais vídeo no YouTube e internet. E tu já leu algum livro de investimento também, ou até que nem eu ficar funcionando na internet, vendo vídeo, conteúdo? Não li tantos quanto eu gostaria. Eu tenho uma lista, a lista que só cresce. Sim, eu li O Pai Pobre e o Pai Rico também. E eu gostei muito, assim, pra entender a questão da corrida do rato, né? Corrida dos ratos, como sair dela. Só que eu acho que o que me ajudou mesmo foi 2 livros do Sebarce. É o Adeus Aposentadoria e aquele Como Organizar Sua Vida Financeira. Acho que foi isso que eu li também. Na mesma época, a gente trabalhava juntos. Esses 2 livros realmente abriram minha cabeça, né? Porque tinha mais algumas ações ali. Do que fazer, de quais eram os próximos passos, sabe, para começar a investir, que eu fiquei um pouco perdido com o Pai Pobre e o Pai Rico. E eu acho que até o Adeus à Aposentadoria foi o mais chocante, e eu lembro que foi o momento que eu entendi que eu era responsável pela minha aposentadoria, e a aposentadoria que vem do governo, se tiver, né, eu não sei como vai ser até no futuro, do jeito que as coisas vão, ela tem que ser algo que vai complementar. Então, pra mim, esses livros, eles acabaram sendo um ponto de partida mesmo, os 2 do Sebarce. E é legal que tu falou da Corrida dos Ratos, porque esse foi um dos pontos que eu achei irado, e o outro também foi a parte de buscar ter mais ativos do que passivos, né? Porque é isso que a gente é acostumado a ver nossos pais, na nossa sociedade. Casa, carro, vai comprando coisas que vão ter que pagar todo mês, e aí a gente fica nessa corrida dos ratos, né? Sim. E é legal sair disso. Mas vamos voltar aqui para os pontos do livro, agora falando novamente do Mil ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho. E o livro é dividido em 3 pilares, né? Gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Eu gostei bastante principalmente dessa parte do ganhar mais, porque tu precisa ganhar mais para conseguir investir mais também, né? E se tu gasta bem, isso tu sempre subir os 3 pilares juntos, né? De conhecimento, isso vai te ajudar. Mas vamos começar aqui falando do gastar bem, que ele tem alguns nomes de capítulo bem interessantes, né? Que um deles, eu não lembro se é o primeiro, na verdade, mas é o Fique Rico, mas não agora. E ele fala bastante dessa ganância que a gente tem, né? De querer ganhar dinheiro rápido e fácil, e não existe isso. Se alguém te promete ganhar X% garantido em poucos meses, cara, ou é pirâmide ou tem algo errado, sabe? Não é sustentável tu apostar nisso. E a ideia do livro, né, e do investimento em geral, na maioria dos livros de investimento que eu li até hoje, é tu pensar em poupar para aposentadoria, tá?
É tu pensar no longo prazo. E é difícil, né? A gente está acostumado a sempre pensar no curto prazo. E quando a gente fala aqui em pensar em longo prazo, não significa que eu vou gastar cada centavo que eu ganho. Até como o próprio nome do livro diz, como chegar nisso sem cortar o cafezinho, sendo mais inteligente, né? É melhor do que tu gastar, melhor do que tu economizar tudo, é tu saber como tu gasta. E Vinícius, primeira dúvida tu tem um plano de aposentadoria? Ou tu já fez alguma coisa do tipo? Primeiro, eu tenho que falar que eu trabalho hoje em dia com um site de aposta, então eu vejo como que é fácil perder dinheiro. A gente está muito preocupado com essa bonificação instantânea e é muito difícil pensar no longo prazo. E como eu falei, eu tive a sorte de ter contato com esse material no comecinho da carreira. Então eu tenho um plano de me aposentar, de não depender de aposentadoria do governo. Confesso que eu não sigo à risca, mas eu tenho uma ideia, eu tenho uma diretriz, eu sei quando eu estou fazendo errado. Eu também às vezes faço errado, não tem que ser bitolado, como ele fala, não tem que cortar o cafezinho. Mas eu tenho um plano, eu tento controlar, eu tento investir direito, mas eu espero conseguir me aposentar sem depender de auxílio do governo nem nada. Até porque, que nem tu falou, a gente não sabe se vai ter, né? Tanto no Brasil, em Portugal, na Alemanha, é muito difícil depender só disso. E tu é um cara que eu sei que se controla mais, né? Tu tem planilha, usa o Notion, eu acho, também para controlar os gastos. Tem controle e já tem um plano de quando você tem intenção de se aposentar? Tenho sim, eu tenho um plano, assim. Eu também não vou te falar que eu não sigo a risca, mas eu tento revisitar assim, uma vez por mês e fazer o meu melhor. Minha ideia é não me aposentar, mas ter independência financeira até os 55 anos. Cara, tô longe disso. Se eu for fazer uma projeção assim, eu não vou chegar nisso, mas acho que olhar para esses números, entender quanto tenho que gastar cada ano para chegar nisso me ajuda muito, assim, a planejar e a pensar, então eu preciso ganhar mais ou gastar menos aqui ou estudar mais para que eu consiga até pedir um aumento. Então, esse planejamento assim me dá uma visão de onde eu quero chegar e que eu não posso simplesmente gastar tudo. Mas é claro, e aí é muito importante, porque normalmente quando eu falo de economizar qualquer amigo, de investir, eles falam sempre assim, mas eu não vou fazer nada. Não, acho que a gente estava conversando até antes de começar a gravar sobre viagem, né? Eu gosto muito de viagem, minha principal motivo de estar na Europa são as viagens, então é sempre equilibrar essas coisas e vai ser legal porque isso é comentado no primeiro pilar, né? No primeiro pilar do livro, que é o Gastar Bem, o Tiago ele vai dizer que não adianta você só economizar tudo, mas é gastar bem. Mas antes de chegar nessa parte, eu queria voltar, né, para a questão de como nós somos imediatistas, né? Como a gente não consegue pensar em longo prazo. E no livro ele traz algumas pesquisas para mostrar um pouco isso. E uma delas, realizada pelo Banco Mundial em 2014, mostra que apenas 3,6% dos brasileiros acima de 15 anos economizam pensando na velhice. E aí tu pensa assim, mas pode ser que todos os países sejam da mesma forma, mas não. A gente está atrás de países como Argentina, Índia, Chile, Rússia e muitos outros, sabe? Muitos países que têm situações econômicas parecidas com as nossas, tem muito mais pessoas pensando na aposentadoria. E fica pior ainda quando a gente olha para países como os Estados Unidos, onde 45% das pessoas pensam nisso, e pior ainda para a Alemanha, onde 55% das pessoas pensam na aposentadoria. Sabe? Então tu vê como nós, como brasileiros, estamos muito atrás nessa parte, né? Cara, que engraçado, porque a impressão que eu tinha é que aqui na Alemanha eles não prestavam muita atenção nisso. Sim. É legal ver esses números, porque provavelmente eu tô numa bolha ali, que o pessoal trabalha com tecnologia, e eles não pensam muito por não precisar pensar também, às vezes. Mas é muito legal essa pesquisa aí. Eu lembrei de uma pesquisa também de bonificação instantânea que eles fazem com marshmallows. Não sei se tu já viu esse estudo. Que eles chegam numa sala com crianças e falam, tu tem um marshmallow aqui. Se tu não comer esse marshmallow, daqui a 5 minutos você vai ganhar 2. E quase todos comem e não conseguem esperar 5 minutos. Isso mostra que a gente é muito de ter as coisas mais rápidas, as gratificações mais rápidas, e não conseguimos pensar a longo prazo, infelizmente, né? E eu vou além, né? Eu vou trazer uma outra, que é uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, publicada em 2016, que mostra que em 3 meses, depois de 3 meses, 63% dos alunos abandonam as academias. Porque em 3 meses, 63% dos alunos abandonam ela. Cara, é muito ruim. Eu tô nesses números, porque eu também sempre faço isso. E para ficar pior ainda, é que ao fim de 12 meses, apenas 4% das pessoas continuam treinando. Então, a gente não consegue se planejar para 12 meses, para uma coisa que é
que é um hábito que todo mundo sabe que é saudável, né? Tu tinha noção disso? Cara, eu não tinha noção e nesses números eu não sou a exceção, porque eu devo ser o melhor aluno da academia, eu pago e não vou. Eu não fazia ideia disso. E é meio caminho natural, né? A gente é muito disso de o mais fácil, os atalhos mais fáceis, não fazer o que precisa ser feito, até hábito tem muito a ver com isso, né? Sim. O seu corpo, o seu cérebro, que é o caminho mais fácil para ter que gastar menos energia. E aí a gente procura sempre a bonificação instantânea e não pensa no longo prazo. Mas ele dá alguma dica de como a gente pode conseguir visualizar que a gente está errado para ter um feedback e tentar melhorar? Ele fala alguma coisa ou ele fala só sobre os pilares no livro? Não, fala também, fala também. Tem alguns exemplos, né, que é o de tu pensar na tua situação financeira, tentar projetar um pouco de quanto tu deve ganhar, entender como que tu gasta, sabe? E não só anotar, mas prestar atenção nos números e criar ações a partir disso, do que tu tá vendo. Ele fala assim. Mas o interessante dessa parte do livro é que ele já começa a setar tuas expectativas. Lembra do que eu te falei, qual que é o nome do capítulo? Fique rico, mas não agora, né? Que isso não é uma corrida de curto prazo, isso não é tu colocar teu dinheiro numa pirâmide que vai multiplicar, sabe? Ninguém vai te deixar rico em pouquíssimo tempo. Isso são passos que tu vai tomar ao longo da tua vida e que vai dar resultado depois de muitos, muitos meses, muitos anos, sabe? É a ideia de ter ali juros compostos, né? Tipo, tu tem um valor, tu ganha um juro sobre aquilo, né? Tu ganha ali dividendos, tu reinveste esses dividendos e no próximo mês tu vai ganhar um pouquinho mais, né? Que ao curto prazo não é nada, mas pega uma calculadora aí, vai no Google e digita juros compostos e faz uma simulação para você ver que esses juros, quando começa a ver a partir de 10, 15, 20 anos, isso é um valor muito grande, né? É um valor que não é tão irrisório como ele é quando a gente olha no curto prazo. Então, essa ideia de pensar no longo prazo. Não é de tu vai colocar o dinheiro, vai subir, as ações vão subir muito e tu vai vender e vai ficar rico, falando no mercado de ações. É pensar aqui, onde eu quero estar daqui a 20, 25, 30 anos ou mais. Nossa, e tu falou sobre isso, eu tenho até uma referência. Eu tenho um tio que ele é investidor e ele me presenteou, eu nunca li esse livro, infelizmente, porque é um livro gigante, do Warren Buffett, Snowball, que é isso, é o efeito bola de neve. E até o Primo Rico, eu vi um vídeo dele no YouTube, que ele fala sobre isso, não sei se ele fala no livro, que ele fala que é o Golden Number, que é quando esses juros são capazes de comprar uma ação que vai gerar mais juros. Então, todo mês você consegue comprar uma ação e aí depois de uns 2, 3 meses compra 2, e aí depois de uns 5 meses você consegue comprar 4. Sim. E aí a bola de neve vai fazendo dinheiro, que é a mesma coisa que a gente faz para dívida. Não paga o cartão de crédito, vai aumentando, e quando você vê é uma coisa assustadora. A gente também pode fazer isso, pelo visto, pro nosso benefício, né? É a ideia de fique rico, mas não agora, aposte em juros compostos, não aposte na invista, para ter juros compostos e fazer a bola de neve trabalhar para tu. Eu acho que é um vídeo sobre fundos imobiliários, se eu não me engano, que ele fala Magic Number, que é algo assim, de quanto tu precisa ter de certo fundo para que num mês ele te dê um valor que tu compra outro, né? Mais uma cota daquele fundo. Na verdade, eu assisti esse vídeo e eu tenho até uma planilha com isso. De quais fundos, sabe? Quanto por cento ele está dando. Pego sempre atualizado do Google. E aí eu fico tentando ver ali, porque também é uma coisa que eu tenho como meta. Eu assisti esse vídeo e achei bem legal de visualizar isso. Então, de cada um dos fundos que eu tenho, quando que eu chegaria no Magic Number e ele ia crescer de forma independente, né? E a primeira ação que a gente tem para tomar aqui, né? Quando tu vai num médico, ou quando tu vai até na academia, tu deveria tentar passar por um nutricionista ou por um profissional trainer que vai ver como você tá, vai entender, e daí tu vai criar uma ação disso, né? E no investimento a ideia é a mesma. É tu fazer um diagnóstico da tua situação atual para tu entender como que tu gasta, o que tu faz, né? Como que teu dinheiro, quanto entra e quanto sai e no quê. O Thiago, ele até começa a comentar que do mesmo jeito que a gente se empolga, paga academia por vários meses e depois não vai, a gente acaba fazendo com controle financeiro, que é a gente baixa o app ou até paga um app, né? Começa a preencher tudo lá, depois de um mês esquece, 2 esquece e não faz mais. Ou até a gente começa a preencher de forma automática, só para falar que fez. Mas a ideia é analisar. Então, por isso, ele dá uma dica de começar um pouco mais simples, né? Tu pegar uma planilha
e só colocar de forma muito simples quais são as tuas receitas, salário e qualquer hora extra que tu tiver ou qualquer renda extra que tu tiver. Depois dividir ela em gastos essenciais, supermercado, aluguel, transporte, ou qualquer coisa que tu julga como essencial, como internet, e os não essenciais, pizza, roupa nova que tu quer mais porque tu quer se sentir bem, sei lá, diarista, empréstimos, entretenimento em geral, que não é essencial, não é dinheiro que tu precisa para sobreviver, mas é dinheiro que também é importante e tu tem que colocar ali na categoria que é devida para isso. Tu faz algum tipo de controle dessa forma? Eu vi um vídeo que o Thiago fala sobre isso e ele tem uma planilha que você pode baixar. Eu baixei essa planilha e comecei a jogar e eu fiquei assustado. Porque eu fiz isso ano passado e eu lembro que 3 meses seguidos eu gastei mais do que eu recebi. Eu tinha uma reserva de segurança, só que eu não fazia o controle. Eu ia comprando as coisas, pagando supermercado, mobília também para casa, porque aqui eu precisei comprar. Só que eu não tinha o controle disso. Quando eu fui ver, eu falei, cara, como 10 anos de curso sem bandoleira 02? Não dá, né? E aí você vê na ponta do lápis realmente que tem que pagar luz, tem que pagar internet, comida, tem a diarista que vem às vezes, ou roupa nova, ou transporte. E eu comecei a fazer 2 meses, parei, e hoje eu vou voltar a fazer de novo. Eu tenho a planilha aqui, eu vou jogar esse mês e o mês passado e controlar mais. Porque é muito importante para você ver e para você também ter uma projeção dos próximos meses, né? Para conseguir dividir, porque pelo que eu comecei a estudar e ver, eu tinha que tentar me controlar para conseguir também separar a receita do mês em o que tu falou, gastos essenciais, lazer, conforto, educação, eu acho importante também, e dividir com o que faça mais sentido. Ele dá alguma dica de aplicativo ou planilha, e também ele dá alguma dica de como dividir a receita para poder ganhar mais, não agora, mas no longo prazo? Eu não sei se tem uma planilha, o link lá no livro, falando para alguma planilha específica, porque faz um tempinho que eu li, mas eu lembro que ele explica como montar uma básica. Mas, novamente, vai lá, tem um link aqui, procura pelo livro e leiam vocês mesmos, porque eu acho que é mais importante para se aprofundar nisso e ver o exemplo que ele dá com mais detalhes. Aqui é só um resumo básico. Ou até mesmo vai no canal dele, como o Vinícius comentou, o vídeo que o Vinícius viu, que ele explica como fazer uma planilha e tem o link, então vocês podem copiar e é um bom começo também. Então, novamente, o incentivo é para que você vá e leia o livro a partir desse resumo. Mas, por enquanto está aqui nesse resumo, já segue aí no Spotify, no Google Podcast, na Apple e se estiver no YouTube, deixa o seu like. Tá, a primeira coisa foi o diagnóstico. E o próximo passo disso é tu começar a categorizar e entender como tu tá gastando, né? Depois de categorizar, tem que começar a perceber o como tu vai gastar, ou como tu coloca, quanto por cento tu coloca para cada um desse tipo de gasto, né? Porque a gente falou ali de gastos essenciais e não essenciais. No livro, ele dá um exemplo, assim, um guia que nossos gastos deveriam estar divididos da seguinte forma: 50% para gastos essenciais, 10% para não essenciais, né? 30% para investir e 10% para torrar. E eu acho que essa parte do torrar, o nome deixa muito claro que tu vai fazer o que tu quiser, sabe? Tu vai pegar esse dinheiro e tu vai gastar como tu quiser. Se tu quiser gastar, tipo, sei lá, saindo, indo pro cinema, comendo, ou até comprar balde de coxinha, o dinheiro é teu e tu consegue gastar sem preocupação. Eu acho essa ideia sensacional. Eu faço coisa parecida. Eu tenho um cartão separado, né, para o dinheiro que eu vou gastar como eu quiser. E isso me ajuda muito, porque eu não penso muito. Se num mês eu não gastei, eu deixo acumular pro próximo, sabe? Então eu sei que no próximo mês eu tenho o dobro. Se eu quiser passar a semana pedindo Uber Eats por esse dinheiro, eu posso porque eu acumulei e eu não preciso pensar que eu tô gastando mais do que eu precisava, sabe? Com coisa essencial. Então isso eu achei bem legal a mesma ideia. E tu faz alguma coisa parecida, Vinícius? Não faço, não tenho controle. É muito mais feeling meu de pensar, putz, eu acho que eu já gastei bastante, não vou gastar. Mas eu também não tenho uma vida de muita ostentação, não gasto o tempo todo. Assim, eu não passo vontade com comida ou qualquer coisa que eu quero comprar. Se eu quiser comprar, eu compro. Mas eu não ligo muito de ficar comprando roupa o tempo todo ou de ficar comprando comida o tempo todo. Só que eu preciso começar a controlar, porque eu posso achar que eu não estou fazendo, mas talvez se eu colocar na ponta do lápis, eu esteja gastando mais do que eu deveria. Com o boneco do Naruto, com o joguinho. Vamos ver, né? Eu vou começar a me controlar a partir de hoje. Ou melhor, segunda-feira eu começo e aí a gente vê.
E eu volto aqui no Instagram, no Pencast Oficial, e falo pra vocês como que tá o meu gráfico de pizza aí, como que tá dividido. Nos últimos meses eu perdi um pouco o controle. Eu vi que eu tava gastando dinheiro de torrar mais do que eu deveria e muito mais, assim. Então é legal tu ter essa meta mesmo, porque te deixa meio alerta. Então esse mês eu já tô tentando tomar mais cuidado com o que eu tô fazendo. Legal. Então só repetindo aqui como dividir os gastos, qual que é a dica que ele dá, né? 50% para gastos essenciais, 10% para não essenciais, 30% para investir e 10% para torrar, tá? É isso. E aí vem para outra parte do livro que eu achei bem interessante e para mim foi uma coisa que eu aprendi também lá atrás. Eu não lembro se foi no livro do Serbassi, onde que foi, que é sobre o fundo de emergência. E por que o fundo de emergência é importante? Antes de entrar no que ele fala no livro, vou até dar um exemplo que aconteceu comigo. Quando eu aprendi sobre investimento, li lá Pai Pobre, Pai Rico e fui começar a investir, aconteceu que eu investi o dinheiro, ia lá, se não me engano na época era Vale, Petrobras e comprava. Porque na época ainda diziam que nunca ia cair até ir lá quase 8,4, não lembro. Mas enfim, eu comprava. Só que acontecia que eu era estagiário ou era desenvolvedor júnior. E eu vivia no limite, sabe? Pra pagar a conta e pagar estudo, comprar livro, assim, realmente. Então, às vezes eu comprava ação e depois tinha que vender, sacou? Porque eu precisava do dinheiro. E aí eu comprava de novo, no próximo mês eu falava, não, tem que recuperar. Então passava um tempinho, eu comprava. E aí depois vendia. E eu ficava nesse ciclo, e eu ficava muito frustrado porque eu falava, cara, eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Até que eu ouvi o conceito de fundo de emergência, né? Que é, tu precisa ter uma reserva ali que tu vai usar para quando acontecem essas emergências, né? Como o próprio nome já diz. E ter calma e juntar isso, na época foi pouco assim, né? Que eu precisava, mas só de juntar isso, eu consegui ter consciência no investimento, sabe? Às vezes eu não tinha dinheiro para investir num mês, mas pelo menos eu não tinha que vender as ações. Às vezes estava em baixa, só perdia dinheiro. Tudo bem que era muito pouco dinheiro, tipo coisa de R$ 50, assim. Eu gastava mais com corretagem do que propriamente investindo, mas era o que eu tinha na época, né? Conhece o conceito, Vinícius, fundo de emergência? Eu aprendi também da pior forma e também com a Vale. Eu lembro que eu comecei a trabalhar, eu não pensava muito nisso. E aí eu comecei a comprar ação, comprei a Vale. Eu lembro até hoje, eu paguei R$ 27 nela, eu acho. 27, se não me engano. E aí eu fui fazer um ano sabático, eu fui estudar para tirar certificação de Java, OCP. Passei, só que eu precisei depois conseguir um emprego, né? E aí beleza, eu tinha uma graninha salva, não era quase nada. E aí eu fui conseguir um emprego, fui começar o trabalho, só que aí o primeiro mês eu tinha que pagar o fretado. E eu não tinha dinheiro para pagar o fretado, porque a minha grana inteira estava em ação. Só que nessa época a Vale estava valendo R$ 8, ou tinha caído muito, tava muito. Ou seja, eu tive que vender porque eu não tinha outra escolha, porque eu precisava pagar o fretado para trabalhar. Rasguei dinheiro e adivinha, depois de um mês a Vale subiu, voltou a R$ 40. E aí foi a primeira queda da minha carreira aí do 0 a 1 milhão sem cortar o cafezinho. E eu aprendi da pior forma. Hoje em dia eu tenho um fundo de emergência, eu também tenho um fundo de oportunidade. E eu sempre deixo lá, eu não mexo. Antigamente eu deixava no Tesouro Selic, depois que eu vim para a Alemanha eu deixo na conta corrente mesmo, que é só para ter liquidez, para se acontecer alguma emergência, se eu perder o emprego, se acontecer um acidente, eu tento deixar pelo menos 3 a 4 meses de gastos, que aí eu consigo, primeiro, trabalhar tranquilo, eu consigo não me preocupar tanto, e aí com esse fundo de emergência a gente consegue evoluir e começar a investir em outras coisas. Mas eu aprendi da pior maneira. Eu lembro até hoje que eu tive que vender a Vale. Eu falei com a minha mãe, pô, mãe, não acredito, olha o que eu tô fazendo aqui. Tô rasgando dinheiro e na época foi duro, porque eu era bem mais novo, não ganhava quase nada ainda. E foi triste, cara. Aprendi da pior forma. Legal, é isso mesmo. Essa ideia, tipo, a história é parecida com a minha também. E entender o fundo de emergência, ter paciência, né? E começar a lembrar, não importa se eu ficar comprando e vendendo agora, é melhor eu esperar ter algum dinheiro aqui com liquidez rápida, né? Que eu tenha liquidez fácil, né? E assim eu vou ter mais capacidade maior de investir, né? Sem ter que ficar vendendo. O fundo de emergência tem que ser a soma em meses dos custos essenciais. Então, a dica dele é, se você tem carteira assinada, você precisa guardar 6 meses dos custos essenciais, tá? Ou, se você é um autônomo ou empresário, a ideia é que você tenha 12 meses. E essa deve ser a primeira meta financeira de qualquer pessoa, criar um fundo de emergência. Isso também, voltando do livro. Legal, e assim eu acabo o que eu vi sobre o primeiro pilar,
né? Que era o gastar bem. E agora a gente começa as anotações que eu tenho para o segundo pilar, que é chamado de investir melhor. Sobre essa aqui, eu não vou entrar muito a fundo, porque ele começa a destrinchar um pouquinho mais sobre os tipos de investimento, sabe? Classe de ativos, quais são que vocês têm, o que é o tesouro, o que é o CDB. Que eu achei interessante, porque eu já tinha lido o que era, eu sabia o nome, mas eu fui ver a fundo mesmo no livro. Apesar de vários anos, eu nunca parei para prestar atenção no que é o CDB. O que é o CDI, o que são ações. E uma coisa bem legal que ele fala, o que eu acho que é interessante reforçar aqui é, se eu falar para ti, Vinícius, sobre juros, o que tu pensa? Qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando tu pensa assim em juros? Cara, já vem. Associo coisa negativa, cartão de crédito, DV, dívida. Eu já penso nisso. E é isso que é interessante, né? Que a gente sempre pensa nos juros de forma negativa. Mas não. Cara, tu lembra quando tu comentou lá até sobre o efeito bola de neve? Ele é baseado nos juros. Só que o juros está do outro lado. Em vez de tu tá pagando o juros, tu tá recebendo isso. Sabe? Então os juros, ele nem sempre é ruim. Tu tem que trazer ele pro teu lado. Como que tu ganha juros sobre as coisas. Sabe? Como que tu ganha dividendos. Como que tu ganha um pouquinho ali do aluguel dos imóveis. Como nos fundos imobiliários. Do aluguel do imóvel nos fundos imobiliários. Percebe? Então os juros nem sempre é ruim. Tu tem que saber que ele é bom. E que tu vai pagar, como que tu minimiza, e quando tu vai receber, como tu maximiza isso, sabe? Os juros tem que estar do lado certo. Então esse é um capítulo que vai falar muito sobre investimento, tipo de investimento. Eu aconselho muito a ler, e esse é um capítulo para ler com cuidado, para tu entender. Porque até quando ele começa a falar da parte de montar uma carteira, para tu montar uma carteira tem que ter diferentes tipos de ativos, né? Tem que ter lá teu fundo de emergência, que precisa ter uma liquidez, tem que ter uma liquidez boa, né? Que tu consiga tirar aquele dinheiro de forma rápida, e tem que ter um risco baixo, para que tu não tenha imprevisibilidade, né? E aí, o interessante é que aqui ele traz um conceito que ele chama de triângulo do Nigro, tá? Que aí ele coloca lá no formato de um triângulo mesmo três diferentes características, né? Que é o risco, a liquidez e o rendimento. E no investimento, essas coisas têm que se compensar, sabe? Se tu pensar assim no investimento de muito risco, tu tem que ter uma liquidez boa e tu tem que ter uma possibilidade de rendimentos também alta. Se tu pensar no investimento com boa liquidez, então tu vai saber que normalmente tu vai ter menos rendimento, mas também tu vai ter menos risco, tá? Sabe? E sempre que tu for pensar em alguma classe de ativo, com classe de ativo eu falo em tipo tesouro direto, CDB, ações, fundo imobiliário, você tem que pensar nesses três, tu tem que de certa forma equilibrar a sua carteira com isso. Mais uma vez, procure o livro e também o canal do Primo Rico, porque ele vai falar bastante sobre isso. Então, se tu escrever lá o Triângulo do Nigro no YouTube, você vai acabar achando algumas coisas. Então, acaba esse episódio aqui e vai lá pesquisar mais. Vai anotando aí. E aí, Vinícius, até falando aqui sobre o Triângulo do Nigro, né? Onde tu vai ter aqui no topo, né, do triângulo o risco, vai ter de um lado rendimento, outra liquidez. Quando a gente pensar em fundo de emergência, qual que é a coisa mais importante para o fundo de emergência? Cara, risco, baixa liquidez. Mentira. Liquidez pra você poder sacar quando você quiser, né? Liquidez, pessoal, Que susto. até pra, assim, porque é um termo técnico que a gente não é acostumado a ver, mas liquidez é o tempo que vai demorar pra você poder tirar o dinheiro. Então, liquidez 1 quer dizer que você precisa de um dia só ali e já consegue tirar quando você precisa. Poupança, por exemplo, você pode sacar a hora que você quiser. Então, pra emergência, você tem que ter liquidez rápida pra poder ter o dinheiro na mão. Não muito risco, porque você não quer investir esse dinheiro pra ganhar, é só pra você se proteger, né? Eu acho que é isso, né, cara? É isso. Tu tem que se proteger da inflação, isso é que é importante. No livro também ele fala bastante sobre inflação e é bem interessante. Então tem que tentar achar alguma coisa que tu vai se proteger da inflação. Não para tu ficar rico, mas para que tu consiga ter um capital rápido para alguma emergência, proteger da inflação, porque R$10 hoje não compra a mesma coisa que vai ser R$10 daqui a 10 anos, né? Por causa da inflação, a gente vê aí o preço da carne ou da gasolina para mostrar isso. Então, tu tem que se proteger, mas tem que ter liquidez. Eu precisei do dinheiro, eu vou conseguir ele de forma rápida. Muito bom, Vinícius. Parece até que tu leu o livro, né? Eu não li o livro, mas eu acompanho o canal dele. Ah, legal. Outra coisa que ele comenta também que é bem legal é sobre o efeito manada, né? Que é, tipo, tu vê uma ação valorizando e tu vai lá e compra. Aí depois que ela tá caindo, tu vai lá e vende, né? Então, tomar cuidado com o efeito manada. E ao invés de ficar seguindo o que todo mundo fala, tenta entender como montar a carteira, tenta se educar, ler mais livros, entender as diferentes classes de ativo e como tu equilibrar ali as coisas, até usando a própria Triângulo do Nigro, para tu comprar ativo de forma correta e não só ficar seguindo as pessoas. Esse pilar aqui foi basicamente sobre investir melhor. Então é como que tu toma decisões conscientes e como que tu continua no teu propósito, que é de se aposentar
Então isso é uma coisa de muito longo prazo. E vamos pro terceiro pilar, né, Vinícius? Que eu achei muito legal mesmo ter isso no livro, né? Porque eu lembro que, até quando eu li, assim, o Pai Pobre, Pai Rico, né? Foi uma das coisas que eu fiquei, cara, mas como que eu, com esse salário aqui, tipo, ajudando em casa, como que eu vou investir? E isso era bastante desesperador pra mim, porque gerava até ansiedade de falar assim, cara, nunca vou conseguir juntar dinheiro, né? Tipo, o que eu junto aqui, na época que eu comprava ações, era 20, 30 reais, sabe? Às vezes comprava uma ou duas ações ali e não vou conseguir realmente me aposentar bem nunca, né? A parte do livro que ele fala de ganhar mais é muito sobre isso. Não adianta só tu investir bem e gastar bem, tu tem que achar formas de ganhar mais. E ele tem um capítulo inteiro que ele chama de Sai da linha de produção, que é que ele começa a falar, não adianta você colocar só muito esforço, né? Tu tem que colocar também inteligência nisso. Como que tu se torna mais produtivo? Como que tu começa a fazer assim, em vez de só vender horas e trabalhar mais horas para tu ganhar mais, é como que tu é mais efetivo e tu gera mais valor para a empresa, para que tu consiga um salário melhor. E eu acho que isso é muito interessante. Ele fala muito aqui sobre a questão de sendo justo ou não, é o que tu tem que fazer. Tu vai ter que aprender como ser mais efetivo, eficaz para conseguir um melhor salário. E até uma coisa que eu vi nos vídeos dele, e eu não sei se ele fala no livro, mas ele fala que as suas horas são finitas, então por mais que você tente ganhar mais trabalhando mais, chega uma hora que você chega no seu limite, até não, tem uma hora que não é saudável, você trabalha 15, 16 horas por dia, e aí você chega no topo e o que você tem que fazer? Você tem que conseguir usar essas horas da maneira mais efetiva possível para poder ter um rendimento maior, um retorno maior, né? Sim. E Vinícius, tu tem algum exemplo de produtividade que tu já aplicou na tua vida? De coisa que tu descobriu melhor forma de fazer e gastar menos tempo agora? Eu tô com o canal Páscoa Dev e no começo eu perdia muito tempo para editar um vídeo ou para gerar conteúdo. Eu ainda não produzo da forma mais eficiente possível, mas usando o Trello, usando as ferramentas certas para edição, para controle dos conteúdos, eu consegui economizar muito tempo. E aí uma coisa que eu percebo, eu não sei se ele fala sobre isso, é que se você não sabe fazer muito bem, vale a pena delegar às vezes. Por exemplo, eu não consigo editar vídeo muito rápido, mas eu consigo contratar alguém que edite um vídeo. Por exemplo, estava até conversando sobre isso, né? Que, tipo, tu pagar alguém que é mais rápido em fazer isso, né? É muito melhor pra ti do que tá editando, que tu gasta muito tempo, não faz tão bem, né? E ele comenta sobre isso também, que é a questão de escalar, né? Em certo momento, tu não vai gerar mais valor, você, Vinícius, de editando vídeo. Tu vai gerar criando conteúdo, certo? E chega no momento que tu já se sente confortável para criar mais conteúdo e tu precisa de escalar isso. Então tu começa a delegar para pessoas que têm maior capacidade que a sua para fazer bem feito. Então ele comenta também sobre isso, sobre escalar, né, as coisas. Então legal, bom exemplo, sim. Eu acho que aprender, tipo, falar edição de vídeo, né? Aprender teclas de atalho, aprender como fazer trabalho em lote, assim, né? Quando tu tem vários vídeos para editar, e tudo isso facilita muito mesmo a vida e tu gasta menos tempo. Só que outra coisa que eu achei bem legal é que ele dedica um capítulo inteiro para falar sobre sua vida, sua marca, né? Que é para tu falar da tua marca pessoal. Você tem que saber se vender, mas não vender de forma vazia, que tu só fala que sabe muita coisa, porque isso não adianta, né? Eu acho que a máscara cai normalmente, mas tu pensar no que tu sabe, quais são teus talentos, qual que é a tua experiência, como você se posiciona no mercado, sabe, que você tá, e pensar em tudo isso e também criar planos para como você melhora, sabe? Estudar, na maioria das vezes, eu repito, colocar esforço em estudar, ele se paga, sabe? A não ser que esteja no mercado, novamente, muito pequeno, mas colocar esforço, estudar e aprender mais, se paga. Não só estudar técnicas ou techniques, né? Para quem é da área técnica, programadores, mas estudar comportamento pessoal, sabe? Aprender mais sobre relacionamentos, isso sempre ajuda. Por quê? Se tu quer ganhar mais, tu tem que mostrar o valor que tu entrega. E tu tem que saber falar do valor que tu entrega também, sabe? Isso faz muita diferença. Então, ele vai dar exemplos no livro, alguns exemplos, pelo menos 2 eu lembro, de como você construir tua marca pessoal e como tu criar metas para isso. Então, novamente, recomendo muito a leitura. Cara, e até um exemplo que eu posso dar é de eu até estudado alemão, que na época eu não fazia ideia por que eu estava fazendo, eu fazia porque era um conhecimento e meus pais são professores e incentivavam. E aí surgiu a oportunidade anos depois e eu tô aqui na Alemanha, consegui ganhar em euro agora, melhor do que em real, e se pagou completamente. Então o que tu falou, Gabriel, eu assino embaixo. Conhecimento ninguém nunca vai tirar de você, sempre é algo a mais. Pode não fazer sentido na hora, mas
conhecimento sempre agrega, nunca é demais. Vale a pena investir seu tempo para estudar, para aprender. É a melhor forma de você se capacitar e evoluir, né? Tanto profissionalmente como na vida pessoal também. Sim, sim. É bem importante isso mesmo. E o livro, essa parte, novamente, sensacional. Parabéns ao Thiago por lembrar de colocar essa parte, porque mostra para as pessoas que não é só investir tudo, sabe? Às vezes, você investir em você mesmo vai se pagar, sabe? Às vezes, tipo, tu pensa assim, eu vou ter que investir menos, porque eu preciso de um salário maior, sabe? Vai se pagar. Às vezes, teu salário é tão baixo que talvez é melhor você investir na sua marca pessoal, em aprender, fazer cursos. A internet é uma ferramenta muito boa para quem sabe usar, né? Para aprender coisas. E depois você conseguir um salário melhor, sabe? Essa é um dos passos muito importantes. E uma das coisas que até tu fala muito, Vinícius, né? Tu já falava antes que era de construir autoridade, né? De saber onde tu se posiciona no mercado e aprender o suficiente para que as pessoas te vejam. Só que tu não precisa construir autoridade na internet. Tu pode construir autoridade no teu trabalho. Não sendo um cara babaca, por exemplo. Tu sabendo as coisas e ensinando os outros. São coisas que sempre acaba gerando... As pessoas acabam reconhecendo isso em você. Tu tem que tentar ser referência. Você tem que entender que ninguém é insubstituível, mas você tem que trabalhar tanto e se esforçar ao máximo para poder mostrar que você tem muito valor e para alguém e para o teu chefe achar alguém que possa te substituir, vai ser muito mais caro do que ele simplesmente te dar um aumento. Então, cara, o Thiago Nigro acertou mesmo, é um jeito muito bom de você construir ao longo termo a chance de ganhar mais e poder chegar a essa independência financeira o mais rápido possível, né? E sem muito estresse, sem atalho. Novamente, eu queria ter lido isso lá atrás, quando o jovem Gabriel estava começando a investir, começando a pensar no futuro, né? Eu ficava olhando meu salário e falava, cara, onde que eu vou chegar? Não vou ganhar, não vou conseguir juntar nunca, né? E até que eu comecei a perceber que eu tinha que investir em mim mesmo, já vinha fazendo isso, mas comecei a investir mais pesado. Mas acho que esse livro teria me ajudado muito a ler esses capítulos aqui. Ter esses pilares e rever esses tópicos que eu tinha esquecido e deixado de lado. Eu aprendi que eu tenho que voltar a mexer na planilha para controlar meus gastos, para ter noção de quanto eu tenho de receita e quanto eu tenho que gastar, controlar melhor. Investir melhor, eu preciso ler, eu fiquei curioso, eu vou ver esse livro, vou ler ele, procurar até para saber mais, é uma parte muito técnica que a gente não abordou muito aqui. E a parte de receber mais, procurar uma forma de ganhar mais, é muito legal sempre lembrar, é a sua postura, é a sua imagem, você saber se vender no bom sentido, né, de passar autoridade, passar confiança, ser referência. E não é à toa que esse livro foi o best-seller. Muito bom esses pilares, pelo visto muito bem dividido, e eu tô curioso, eu vou sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer é controlar minha planilhinha desse mês e ver na Amazon para ver esse livro aí. Valeu pelo papo, Gomes, foi muito bom para mim. Vai na planilha, atualiza, analisa de verdade e tenta lembrar dos números da academia, né? Tenta ser um dos 3%, né, que depois de 12 meses continua fazendo. Não é fácil, vou te falar, que eu brigo assim muito, e colocar metas pra mim me ajuda muito a revisitar e lembrar, cara, tu tem que voltar pra isso assim, né? Lembrar pra não economizar tudo. Do mesmo jeito que eu tenho esse quanto por cento eu tenho pra gastar, eu tenho outro que é pra viagem, sabe? Ali nos não essenciais, e eu coloco todo mês. Pra me lembrar também que, cara, não é só estudar e juntar dinheiro. Eu tenho que ter tanto por mês pra viagem, sabe? Eu não vou viajar esse mês, a gente tá na Europa, é mais fácil, né? Então até dá pra viajar todo mês, assim, dependendo pra onde tu vai. Mas eu sei que esse dinheiro tá aqui e eu não vou gastar esse dinheiro aqui pra investir. Ele tá lá guardado pra viagem e vai ficar até eu ter alguma coisa que eu quero fazer com ele. Então, analisar os números é muito importante, não só o gasto essencial, mas também o que tu tem de qualidade de vida, né? Não dá pra viver só de trabalho, estudo e investimentos. Tem que aproveitar também que a vida é curta. Então, Vinícius, valeu. Espero mesmo que tu vá ler o livro. Espero que também quem esteja ouvindo vá ler o livro. Comenta com a gente se tem algum outro livro que tu acha que acabou mudando a tua vida financeira, que acabou te ajudando. Comenta que eu tô curioso. Eu gosto bastante de livro de investimentos. Vou reler alguns até para tentar trazer aqui algum resumo pra gente. Acho que talvez o do Serbassi é um legal, porque te falei que mudou a minha vida, então eu quero reler só para poder resumir. E principalmente, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, se você estiver lá no YouTube, então se inscreve e dá o like. Se você estiver no Spotify ou na Apple, porque alguém te mandou esse episódio, segue aí, Pencast,
E também a gente tá sempre lá interagindo no Instagram, no @pencastOficial. Segue lá, manda mensagem. O Vinícius que interage muito mais, então ele vai estar provavelmente respondendo vocês. E muito obrigado. É isso, Vinícius. Obrigado pela parceria e até a próxima. Então é isso, pessoal. Lembrando só que essa semana foi meu aniversário, então o dinheiro de torrar já tá separado para comprar uma chuteira nova. E é isso, segunda-feira eu começo com a planilha. Falou, pessoal. Valeu, Rubens. Falou. Valeu. No próximo episódio sobre investimento a gente vai falar sobre essa planilha de novo. Eu quero ver se tu fez ou não, se desistiu.